Olá, galera do bem. Hoje é nosso dia, né? Terça-feira, 13 horas, é o nosso encontro. E hoje, adivinha o que é? Ufologia. Hoje vamos falar sobre ETs. Eu tenho aqui comigo um ufólogo, presidente da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas, que é o Joseph Prado. Isso? Isso mesmo. Boa tarde, Lucimara. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Definitivamente, o que são os ETs? Bom, essa é uma pergunta um pouco complicada. Eu posso dizer para você sobre os OVNIs, porque é uma coisa bem interessante de deixar claro que a ufologia ela estuda os objetos voadores não identificados. Se esses objetos são ETs ou não, já é o passo 2. Eles são não identificados. Alguns se comportam de maneira não compatíveis com tecnologias que conhecemos hoje na Terra. Então, concluímos que deve ser alguma coisa de fora do planeta, mas eu não consigo te falar. É um mas ET. Tem como saber se o OVNI é um ET ou o que ele é? Se ele não é ET, o que ele é? Então, esse é o ponto. A gente não tem efetivamente... Eu não tenho como chegar aqui para você e provar. Eu provo que aquilo é um extraterrestre. Eu não consigo te provar. Mas, por exemplo, como na noite oficial dos OVNIs, um objeto estava voando, deixou um caça para trás a 15 mil quilômetros por hora. Não existe aeronave no planeta que voa mais do que 7 mil quilômetros por hora. Isso as experimentais. 15 mil não existe. Onde foi isso? Na noite oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986. A Força Aérea decolou, inclusive eu tenho alguns áudios aí sobre isso aí que eu trouxe para vocês. A Força Aérea tentou interceptar esses OVNIs em 19 de maio de 86 e os caças literalmente comeram poeira dos OVNIs. Então, assim, eu consigo provar para você que é extraterrestre? Então você não pode me dizer se toda nave é uma extraterrestre? Não consigo. Eu não posso dizer para você que todo OVNI é um objeto extraterrestre. Ele pode ser, por exemplo, um experimento militar que a gente não conhece, uma aeronave de testes, mas a gente costuma dizer que algo em torno de 5% e 2% dos casos cai na categoria de inexplicável. E a origem extraterrestre é uma das hipóteses que a gente trabalha para esses casos. A menor parte dos relatos acabam caindo como inexplicado, que podem sim ser objetos de origem extraterrestres. Ângela, você concorda? Concordo, porque assim, tem muita mistificação hoje, ainda mais com a computação gráfica. As pessoas montam muitos vídeos dizendo que é um OVNI, tudo para enganar as pessoas, entendeu? Ou até mesmo como uma forma de brincadeira, outras como uma forma de ganhar dinheiro também. Nossa, e nesse país ainda é pior. Todo mundo faz tudo para enganar todo mundo, né? É impressionante. No meio religioso, né? Hoje em dia estão usando ETs para isso. E quer ver uma coisa interessante, Lucimara? Um membro da nossa equipe, o Felipe Kling David, ele é artista plástico, ele é o especialista em imagens nosso. Inclusive, ele está analisando uma foto que eu trouxe para mostrar aqui para você e para a sua plateia. Uhum. Ele fez um boneco de um feto alienígena, que era na verdade, um negócio para exposição, para ficar na prateleira, bonitinho. Entendi. E isso daí foi na internet e acabou virando verdade, acabou virando como um feto alienígena capturado no Brasil, quando, na verdade, ele não fez com essa intenção, ele fez com a intenção de vender um boneco que ele criou. Só que acaba virando verdade na internet, né? É muito simples virar verdade as coisas na internet. Entendi. Joseph, olha, aqui no Brasil, muitos dizem ver OVNIs, lá em São Tomé das Letras, né? É uma cidade famosa por isso. E dizem que são intraterrenos. Isso é fato ou o que é? Então, a gente sempre entra na hipótese, pode ser extraterrestre ou pode ser intraterrestre. Pessoalmente, eu não acredito na teoria de que existam seres vivendo como comunidade dentro da Terra. Você acredita que vive fora? Eu acredito que se nos visitam, vem de fora. Mesmo porque se fosse intraterreno, acho que seria mais fácil de ser detectado. Por que seria mais fácil? Qual a facilidade? Porque é um negócio, a gente teria mais vestígios na Terra, porque assim, a gente não vê entrada nas bases, a gente não vê da onde sai a nave, da onde entra a nave. Pode ser uma caverna, mas, poxa, a caverna a gente explora, tem muita caverna por aí que a gente vai explorar, a gente pode entrar. Eu acho que quando o negócio está na Terra, é mais simples e mais fácil de você localizar entradas e saídas. Não digo que é impossível, tá? Mas eu acredito que seja mais simples. Como pesquisador que você é, você já vivenciou algo com intra ou extra? Olha, com ser, não. Mas de ver objetos que eu posso dizer que eu acredito que era o clássico disco voador ou nave inteligente respondendo para a gente, sim. Isso sim.
E como foi? Eu acho que o mais impressionante que a gente vivenciou foi, inclusive a minha esposa estava junto com a gente lá em Iporanga, e a gente estava num dia muito nublado, a gente não tinha condições de montar os equipamentos por causa da neblina que podia danificar o equipamento, mas o objeto era uma luz que estava atrás das nuvens, numa área de proteção ambiental, e o mais interessante disso é que ela não respondia para nós, até que nós mandamos um facho de luz para aquele objeto luminoso. E quando todos os que estavam junto com a gente estava mais ou menos 8 ou 9 pessoas, lançamos essa luz para a nave respondeu com um facho de luz muito forte sobre a gente. E logo depois disso, o Edson Boaventura, que você conhece, já esteve aqui no programa também, ele falou, olha, fique esperto que às vezes começa a aparecer objetos menores por trás do morro. E começou a vir um objeto de luz pelo lado direito, lado esquerdo, começou a vir. Uma das pessoas que estavam com a gente não estava preparada para esse tipo de pesquisa, surtou, entrou em pânico, começou a gritar, queria ir embora, e a gente teve que acabar indo embora. Mas, realmente, sim, foi algo que a gente notou que o objeto respondeu ao estímulo de luz que a gente deu para ele. E por que vocês tiveram que ir embora? Só para saber. Não, uma das pessoas ela entrou em pânico. Ela não acreditava, estava indo no estilo São Tomé ver para crer. Ela surtou. Por que não foi ela, nem embora? Então, porque assim, naquele momento, sempre que a gente leva alguém no grupo, a gente acaba sendo responsável por essa pessoa. Então, assim, a segurança dessa pessoa para a gente vem antes da pesquisa. Então, assim, a gente não sabia o que podia acontecer. Ela podia pegar o carro e sair dirigindo descontrolada. Era um lugar sem iluminação, com barrancos. Então, assim, a gente optou por vamos todo mundo embora e deixa para lá. Mesmo porque a gente não ia ter como fotografar. A neblina estava muito forte. A gente não podia sacar os equipamentos lá, porque ia molhar os equipamentos. Então, a gente optou por ir embora naquela noite. Nossa, Anja, será que eu vou ficar assim também? Não. Nossa, eu acho chato isso. Vai depois dá e vai embora. Saco. Muitas coisas muito próximas de você. Porque eu sou reptiliana, né? Ela disse que eu sou. Deixa eu aproveitar que você falou em luzes, que tem uma perguntinha aqui da Márcia Pereira, aqui de São Paulo. Ela diz assim: Joseph, por que as luzes são sempre avermelhadas? Além da velocidade, quando olhamos, some como a velocidade da luz. Na verdade, os objetos têm várias cores. Tem os brancos, azuis, a gente já chegou a fotografar um azul, tem vermelhos. A questão deles sumirem é porque, assim, o que eu imagino é que, assim, eles estão ali independente da gente estar olhando para eles ou não. E eles simplesmente fizeram o que tinham que fazer, ou observaram o que tinham que observar e saíram. Eu acho que eu tento fazer aquele exercício de empatia. Se eu fosse o tripulante dessa nave e estivesse fazendo uma investigação, eu ia me expor no menor tempo possível. Então, é por isso que quando a gente flagra é algo muito rápido. É aquele momento que ele não teve como se esconder, ele precisou se expor e acabou saindo. Agora, governos já têm certeza absoluta e já constatam a presença de ETs, né? Vamos dizer assim? Vamos sair do OVNI um pouco. Então, isso é importante, Lucimara, que assim, eu não tenho como dizer para você ET. Eu não posso te dizer isso, porque eu não tenho um material para te provar que é um ET. Eu posso te dizer OVNIs. É isso que eu posso dizer para você. Extraterrestre eu posso dar como hipótese, eu posso até acreditar. Mas se existe o OVNI, Joseph, quem está dentro dele? Então, é a nossa conclusão pessoal. Eu não posso te provar. Eu posso acreditar nisso como você pode acreditar. Eu acredito que muitos dos OVNIs... Não, serzinho pilotando a nave, não. Eu nunca vi. Nunca vi. Nenhum tipo de ser? Não. Mas você acredita nos depoimentos que as pessoas dão a respeito? Sim. Casos de abdução. Nós, inclusive, entrevistamos um ex-militar que relatou um contato de abdução que ele teve dentro da casa dele, na cama dele. Ele ficou com marcas no corpo, acordou assim, sem a roupa, e a esposa dele do lado dele não acordou. E ele acordou com as marcas de ventosas pelo corpo, tudo. Então, assim, eu acredito sim, acredito que muitos dos OVNIs são tripulados, se não tripulados, porém controlados por seres inteligentes de fora do planeta, mas eu nunca vi um serzinho na minha frente, isso eu nunca vi. Não, mas o OVNI você já viu? Sim, o OVNI sim, mais de uma vez. Os governos já têm certeza absoluta de OVNI. Sim, né? Sim. Inclusive, eu trouxe um material para vocês aí. É legal. Tem uma imagem da Operação Prato. Deixa eu mostrar para vocês aí. Tá, ela está mostrando já. Isso. Esse é um documento da Força Aérea Brasileira referente à Operação Prato. A Operação Prato ela foi uma operação da Força Brasileira feita lá no Pará.
onde as naves, né, elas estavam chegando, estavam encostando, chegando próximo das pessoas, lançavam um foco de luz e sugavam o sangue das pessoas. O comandante Eugênio Holanda, que foi o que comandou toda essa operação, ele foi destacado pela Força Aérea para ir até esse local para desmentir, porque assim, o negócio estava tão pesado que estava tendo uma imigração de pessoas da cidade, as pessoas estavam evacuando a cidade. Entendi. Então a Força Aérea foi chamada para tentar, não, veja bem, não é bem isso. E quando ele chegou lá, ele se deparou com isso. Isso é uma das fotos que ele tirou e aquela página é uma das páginas do relatório oficial da Força Aérea. Então, assim, o governo sabe que existe. Tanto que o final da Operação Prato oficial se deu quando o Eugênio Holanda ficou frente a frente com um dos seres. A nave flutuou, o ser saiu, veio flutuando em direção a ele, não falou nada e voltou para a nave. Quando ele reportou isso para o seu superior, o superior encerrou a missão, falou: muito obrigado, recolhe os equipamentos, sua missão está encerrada. Entendi. Eles são pacíficos, então, nessa condição. Alguns, talvez? Alguns talvez sejam. Eu penso que são pacíficos, do meu ponto de vista. Tá. Eu tive a oportunidade de conversar com um militar dos Estados Unidos e ele disse claramente, inclusive parente do Neil Armstrong, claramente que o Neil Armstrong esteve na Lua e ele avistou um ser, e inclusive teve uma gravação aí, né, o Neil Armstrong na Lua falando, né, você já sabe, ele está na minha frente, a NASA corta, inclusive. Eu cheguei a ouvir um tempo atrás essa gravação, não lembro do conteúdo dela. Eu fiquei impressionada com a história do Papa até hoje, né? O Papa teve contato, né? Eu fiquei muito impressionada com essa história. Ele sabe, né? Lógico. E aí, galera, nós estamos aqui com um papo com Joseph Prado, falando sobre OVNIs. Se você tiver alguma dúvida, demaistv.com.br. Por que os governos insistem em acobertar os OVNIs? Então, é uma situação muito complicada para a força. Eu tento imaginar como seria para o governo, para o ministro da Defesa, assumir que eles estão diante de um fenômeno que eles não têm o menor controle. Eu trouxe um áudio aqui, se você me permitir colocar, que vai mostrar para vocês como que funcionou na noite oficial dos OVNIs, quando decolou o primeiro caça. E eu quero que vocês notem a tensão na voz do major decolando os caças para caçar, porque ele já estava acompanhando isso pelo radar. Se tiver fácil aí... Tem jeito de colocar agora, Camilinha? Não, é o outro áudio. Aí, se puder aumentar. Pode aumentar um pouquinho? Ele está comentando que ele está vendo o objeto na base aérea militar, falando com o Major Cerqueira. Aciona os 2 alertas de Anápolis. Decola os 2 caças para interceptação. O alerta é o caça que decola armado. Pergunta a situação do armamento. Olha agora. Vai acabar. Assim, pode encerrar esse daí. São 2. Na verdade, são 2 áudios que eu trouxe. Você quer colocar o segundo? Ah, tá ok. Antes de colocar o segundo áudio, fala tudo do primeiro áudio para a gente. Isso, então isso fica legal. Não entende nada, né? Na verdade, ali você tem o Major Cerqueira, que era o responsável pela defesa aérea no momento, e o controlador que estava na base aérea de Anápolis. E ele está falando, olha, tem OVNIs aqui que estão sobrevoando. Um em cada lugar. Um em cada lugar. Um em Brasília e outro em Anápolis, né, avisando o que estava acontecendo. E ele fala, olha, eu estou vendo no radar aqui. E é mais de um. O Major Cerqueira fala, pô, e Anápolis também? A base aérea de Anápolis é uma base aérea. Ele decola os 2 alertas. Quando ele manda decolar os 2 alertas, naquele momento, o país está em estado de alerta de guerra. Para você colocar 2 caças armados no ar, você tem que estar com uma coisa muito preocupante. Então, assim, ele já decolou 2 caças armados pronto para interceptar e abater. Ou seja, assim, isso para você entender qual que é o nível de preocupação deles. Agora, tente entender como seria para um governante de um país chegar, ou o ministro da Defesa, chegar e falar, olha, os OVNIs existem, eles sobrevoam o nosso espaço aéreo, eles são inteligentes, como eu trouxe um documento depois para mostrar para vocês o que eles concluíram, e eles
são mais rápidos que nós não conseguimos alcançá-los. Em alguns casos, eles atacam a nossa população, como a gente viu no caso do Pará, e nós não temos tecnologia para interceptá-los. Tenha uma boa noite. Porque não tem outra coisa para ele falar. Então, assim, eu gostaria muito que o governo assumisse a existência dos OVNIs publicamente, mas eu tenho minhas dúvidas se é uma estratégia inteligente do ponto de vista deles falar isso. Porque pelo menos se não inteligente, é uma estratégia verdadeira, né? seria uma estratégia honesta, Pelo mas eu posso entender a situação, você pode entender, o pessoal aqui pode entender. Será que toda a população vai conseguir entender isso com a frieza que deveria, que são seres ou objetos que estão voando, que estão atacando a nossa população e o governo não pode fazer nada? Tudo bem, mas até quando fica isso? Até fazer a população inteira entender vai ser difícil. Concordo. Porque tem a turma do contra, você sabe. Concordo. O fenômeno OVNI se comprova por si próprio, aparecer na cabeça Exato. de todo mundo, e todo mundo vai ter que engolir isso. Eu acho que esse é o trabalho do ufólogo. Aconteceu, eu acredito. Pois é, mas se isso vai acontecer, por que já não acontece de uma vez e acaba com essa agonia? Eu tenho certeza, existe dentro da Força Aérea e do meio militar, existem dois grupos bem distintos. Aqueles que querem soltar a informação e aqueles que querem segurar a informação. Isso assim, eu sei porque eu já conversei com militares, eu sei que é assim que funciona lá dentro. Então, de tempos em tempos, os nossos contatos que a gente tem lá dentro traz a informação para que a gente consiga ir soltando para o público. Porque assim, tipo um conta-gotas, mas não que ele queira que seja um conta-gotas, sim, porque é o que ele consegue trazer para a gente. E é aí que entra o nosso trabalho de ufólogo sério da brincadeira, é trazer a informação real para as pessoas para que elas vejam, olha, o negócio é sério. E aí também tem uma outra coisa muito importante. Vai também da mídia, como você está fazendo, dar espaço para a gente mostrar que o negócio é sério. Porque, infelizmente, vamos colocar assim, 80% a 90% da mídia trata o assunto como chacota. Então, assim, principalmente aqui no Brasil. Então, eu acho um assunto muito sério. Eu gosto demais desse assunto. Eu procuro me informar sempre, ler sempre. Mas a minha galera do bem aí que assiste sabe que eu não manjo muito, mas eu fico atenta, eu quero saber. E uma hora eu vou ver. Vai sim. Uma hora eu vou ver. Escuta, você tem um outro áudio, não tem? Tem um outro áudio. Camilinha, vamos no outro áudio aí para a gente saber o que está acontecendo? Esse áudio, só para adiantar, é um avião comercial entrando em contato com a Torre de Brasília e avisando que está vendo um OVNI. Presta atenção em duas coisas, o que ele fala e o que o controlador fala. Ué? E aí, já foi? Não. Não, cortaram o áudio, colocaram o outro. Eles estão em Brasília, é isso? Eu não sei se aconteceu algum problema, mas basicamente o que acontece? O piloto comercial, ele avisa a torre, olha, eu só queria avisar vocês que eu estou voando aqui na região de Campinas em direção a Brasília. Vamos ver. Serra Bravo Juliette. Serra Bravo Juliette, Brasília. No momento, livrando o terminal de São Paulo, Uno, no nível 080. Transponder de stand-by. Uma Brasília que tem um objeto não identificado à nossa direita. Ele está falando que tem um objeto não identificado à direita dele. O mais impressionante é o que o controlador de voo vai falar, que é muito comum isso. Isso mostra que os controladores de voo sabem disso. Vocês estão cientes disso? Ele pergunta. Serra Bravo Juliette, para essa informação, nós recebemos a informação da Torre de São Paulo, de Campinas, de ter avistado o objeto luminoso não Olha a paz dele, do controlador. Solicitaríamos que, se possível, nos fornecesse toda a performance, se possível, passa pra gente o que está acontecendo, que você está vendo esse objeto aí, por favor. A gente vai gravar no vídeo do radar o que vocês estão vendo aí. Agora, tudo bem, a luminosidade aumenta, diminui. E agora o mais importante é o que o controlador vai falar agora, logo depois disso. E o objeto estava acompanhando o avião. Agora. Para a sua informação, nós temos tido, no decorrer de nossa existência aqui do TAC, nós temos tido várias observações, várias informações desses objetos não identificados. No entanto, para a sua segurança e para a sua tranquilidade, não temos tido notícia que esses objetos, ou seja lá o que for, tenham interferido com a navegação. Deverá prosseguir naturalmente sua navegação, informando qualquer eventualidade.
Então, ou seja, assim, olha, é normal, eles voam mesmo. Então, mas ó, a gente sabe que está acontecendo, mas não faz nada, fica tranquilo. E eles estavam passando isso para o piloto. Esse último cara que falou, não, é a torre de controle e o piloto. O piloto falou, olha, eu estou vendo um objeto voando aqui do meu lado. Você está vendo isso aí no radar também? Porque eu estou vendo aqui na minha janela. Aí ele fala, olha, no radar não estou vendo, mas eu vou ligar a gravação, continua me reportando. Mas deixa eu te ver, só para te acalmar, a gente já está acostumado com isso. Vários pilotos estão relatando que estão vendo esses objetos acompanhando. Mas fica tranquilo, porque eles acompanham, mas não faz nada não, viu? Cara, você ouviu um controlador de voo falar que é normal... Quer dizer, não existe dúvida da existência do fenômeno OVNI. Realmente não existe. Com o avião, exatamente. E recentemente a gente conversou com o Sérgio Mota, que é o controlador que estava na torre na noite oficial dos OVNIs, e antes da gente ter acesso a esse áudio, ele já tinha comentado com a gente isso. Ele falou assim, Joseph, é normal. Veja só, não é algo extraordinário. É extraordinário do ponto de vista de ser um objeto estranho com um comportamento alheio a qualquer coisa terrestre. Mas não é algo extraordinário que não aconteça. Todas as noites a gente vê coisas estranhas, principalmente no radar. Então, assim, por que os controladores não falam nada e os pilotos não falam? Para o piloto é muito complicado ele colocar num relatório esse tipo de informação, porque normalmente um piloto comercial, quando faz isso, e isso eu ouvi da boca de 3 pilotos, o que acontece é o seguinte, ele coloca no relatório dele que ele observou um OVNI, ele vai passar pela parte de psiquiatria da companhia aérea e ele vai ser tirado do voo. Não importa se o que ele viu afetou o voo dele ou não, ele simplesmente vai ser afastado do voo. Não é para falar sobre isso. Exatamente, não é para falar sobre isso, ponto. E também tem aquele negócio, por existir a chacota no assunto, pela a população e a mídia tratar o assunto com um deboche, o cara não vai querer também se expor nesse ponto, entendeu? Poxa, todo mundo vai me zoar, o cara que viu o disco voador, o cara que viu ET. Então ele também fica meio com vergonha de se expor. Esse avião era de passageiro, não? Era um voo comercial. Era um voo comercial de passageiros. E será que os passageiros viram também? Nesse caso, eu não tenho essa informação. Pela janelinha? Mas teve eu não lembro qual que é o caso que teve brasileiro, que o piloto avisou o pessoal, olha, inclusive estamos sobrevoando, eu não lembro qual foi o caso do voo da VASP, se eu não me engano. Ele comunicou os passageiros, ele falou assim, olha pessoal, a gente está sobrevoando, que nem quando a gente pega um avião, estamos sobre o Rio de Janeiro, altitude e tal, e se vocês olharem para a direita, vocês vão observar um OVNI. Simplesmente assim, porque ele não queria se sentir louco de estar vendo sozinho. Então vamos botar os 150 que estão aqui atrás para olhar para a janela? Porque tem que ser por aí, né? Exatamente. Deixa eu dar uma informação para você que você vai adorar saber. O Papa, Francisco, o anterior a ele, estava vindo para o México e o avião que ele veio foi totalmente... filmaram um OVNI do lado do avião. Você sabe disso? Esse eu não cheguei a ver. Sim. Esse eu não cheguei a ver. O Papa veio, não esse Papa atual, o anterior. O Ratzinger. Sim. Ele estava indo para o México e foi captado no radar e depois eles filmaram um pedacinho. Aí perguntaram para o Papa, o senhor acha que o seu avião ter sido acompanhado por um OVNI? Que eles sejam bem-vindos. Aí, tá vendo? Porque não tem muito o que fazer, né? Fazer o quê, né? Eu acho que você não tem muito o que fazer. Ninguém assume, né? Assim, eu ainda sou adepto... Os estudantes de OVNIs também, né? Sim, e eu sou adepto do seguinte, eu não acho que não existe ET e OVNI bom ou mal. Eu acho que eles são igual nós quando vamos no oceano, lá na parte profunda do mar, e pega uma criatura e coloca um sensor nela para monitorar o movimento dela. A gente está fazendo uma coisa boa para nós, não estamos? Paciência. É um estudo para a humanidade. Alguém perguntou para aquele bicho se foi legal tomar aquele sensor dele lá? Para ele, a gente é mal. Para a gente foi bom, para ele não sei. E assim, e a gente não se preocupou se foi bom para ele ou não, porque não me interessa se foi bom para ele, me interessa para mim. Então, assim, eu sou bom ou eu sou mal? Depende do ponto de vista. Eu posso ser bom ou posso ser mal. Não, é verdade. E outra coisa, se fosse para atacar, se fosse para dominar o planeta, já tinha feito. Hoje a gente tem muito mais... E hoje, assim, a gente sabe que os relatos vêm de... Mas agora, entre eles, né, Justo, deve ter os bons e os ruins lá, né? Sim, talvez sim. Não talvez pode ser sim. todo mundo bom, seria muito... Não, talvez sim. Aquele negócio, tudo depende do nível de sociedade, de consciência com o próximo que eles chegaram a desenvolver. Talvez chegaram num nível onde eles já não se agridem mais, não sei. Não dá para a gente saber.
Nós não temos vídeo mais agora, né? Nós não temos nenhum áudio agora. Não, né? áudio não, áudio não. Eu vou chamar um break rapidinho. Agora, todo comandante tem voz grossa, né? Você reparou? Não tem um que tenha voz fina. É verdade, é Nós verdade. vamos pro break e a gente já volta, tá? Aqui falando sobre OVNI, sobre ETs, né? Você tem alguma dúvida? demaistv.com.br, tá? Pode fazer sua pergunta, que a Ângela e o Joseph estão aqui para responder. Joseph, existe algum documento que possa provar a existência deles? Sim, e a gente volta justamente na noite oficial dos OVNIs que a gente estava conversando. Isso eu estou falando do Brasil apenas, tá? Esse documento que vocês vão ver aqui na tela é bem interessante. É a conclusão da Força Aérea sobre os objetos que eles tentaram interceptar na noite oficial dos OVNIs. Quer dizer que está escrito o que aí, José? Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem certa forma a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação, não sendo forçosamente tripulados. Ou seja, a Força Aérea brasileira chegou à conclusão que os objetos são sólidos, ou seja, não são falhas no radar, não são hologramas, não são nada, são sólidos e são inteligentemente controlados. Então, assim, não existe dúvida sobre a Força Aérea conhecer o fenômeno OVNI e ser incapaz de identificá-lo corretamente. Joseph, eu li outro dia, não sei se é verdade, quero que você me responda. É verdade que Hitler construiu discos voadores? Então, a história de Hitler é interessante. Eu não consigo te precisar se é verdade ou não, porque mistura muito com a parte mística do Hitler, que era a Ordem do Vril. Então, assim, existem documentos supostamente nazistas da construção do que eles chamavam de Raunebu, que era como se fosse um disco, meio disco voador, meio tanque. Nunca se conseguiu efetivamente provar a existência desses objetos. Mas, assim, tem alguns documentos que a gente vê por aí que também não conseguiu se atestar a veracidade deles, mas existe uma história muito forte sobre a Ordem do Vril e os Raunebus, que seriam os discos russos. A presidente da sociedade. E eu acho interessante, porque a sociedade está bem junto. Se é ou não, né? Porque eu leio as coisas, mas a gente nunca sabe o que rola. Na realidade, existem documentos com a Sociedade Vril. Eu conheço a Sociedade Vril, conheço o presidente, conheço a documentação. A Sociedade Vril, eles têm documentação com Tesla e a Maria Orsi, que trabalharam juntos na questão de discos voadores. Eles tinham contato, a Sociedade Vril teve contato com uma consciência de Antares. Então, é uma história que a gente pode contar uma outra. A gente vai contar. Hoje, ela aproveita o seguinte: tem um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China, o San Chile. Ele veio a público e disse claramente que eles, os ETs, estão entre nós. Qual que é a intencionalidade de tanta abertura aí nessa área? Eu penso que é o que o Joseph realmente falou. Eles estão informando. Em outros países do mundo, essa questão de ufologia já é muito mais levada a sério, né? Existe primeiro escalão de governo federal que já vem a público, ou seja, primeiro escalão de governo federal, ministros. Esse é o ministro da China que veio a público há 2 semanas atrás. Você ouviu falar? Sim, eu tinha ouvido falar. E, assim, muitos ex-participantes de governo e ex-militares acabam sempre falando em determinado momento, porque eu acho que eles se sentem na necessidade de falar e se sentem um pouco assim fora do peso que eles têm de estar no cargo dele para poder falar. Que quando você está num órgão, num cargo público, você tem as suas restrições. Até nas empresas comuns você tem documentos que você assina, que tem que ter sigilo e tudo mais, é a mesma coisa. Entendi. Qual é a próxima pergunta aí? Deixa eu ver qual é a pergunta. Põe aqui mais para cá. Fabrício Santos, lá de Peruíbe, aqui em São Paulo. De vez em quando, vejo bolas de fogo no mar, luzes vermelhas. Os OVNIs, eles têm vários formatos?
Oi, Fabrício. Então, Peruíbe já é um local de uma grande casuística ufológica. Inclusive, a gente já participou de eventos em Peruíbe, tem bastante relato lá. Peruíbe existem vários relatos. Sim, tem muito relato. A gente já participou de eventos lá e tudo mais. Formatos são N formatos, quando avistados à luz do dia, porque à noite, no máximo, é uma bola de luz ou um borrão preto. Só tem que tomar cuidado em Peruíbe, em qualquer região costeira. Pontos vermelhos no fundo do horizonte do mar, muito comumente são navios se distanciando, porque a luz vermelha indica parte da proa do navio. E não dá da para popa do distinguir? navio. Não, Mistura? Não, quando você está olhando para o mar à noite, é tudo preto. Você não vê raramente você vê a diferença entre céu e mar. Então, assim, na linha do horizonte, você costuma ver a luz vermelha indicando a parte traseira do navio, a popa do navio. E como que a gente vai saber, por exemplo, que balão não é ET? Isso é interessante. A gente costuma diferenciar justamente uma coisa da outra pelo, primeiro, o formato ajuda e o comportamento. Se o negócio tem formato que dá para fazer... Vamos lá, dá para fazer um balão? As perguntas são nesse caso, dá para fazer um balão daquele formato? Dá. O balão se comportaria daquele jeito? Se comportaria. O balão conseguiria voar naquela altura? Conseguiria. Então, por que não seria um balão? Agora, se o objeto está lá e, de repente, ele faz um zigue-zague, sobe, você fala, opa, para que balão não faz isso. Então, na verdade, você tem que pegar... o trabalho do ufólogo é um negócio meio antagônico. O nosso trabalho é desmentir os OVNIs. Quando alguém vem com uma foto, a gente trabalha na metodologia científica, que é questionar o máximo que a gente puder para tentar desmentir aquilo. Até que a gente chega no momento e fala, realmente o negócio é sério, isso aqui realmente não dá para explicar. Então, é com as perguntas e com a análise crítica que você chega nessa conclusão. Joseph, deixa eu te falar um negócio para você. Será que eu já vi um OVNI? Porque foi assim. Vamos lá, vamos ver. Veja se foi OVNI. Eu estava na Paraíba, João Pessoa, eu fui fazer um trabalho lá e tinha 2 colegas de trabalho comigo também. E era 11h30, 15 para meia-noite, a gente estava na sacada, a gente tinha chegado do evento, e a gente viu no céu, assim, uma luz forte, assim, nessa posição. Aí, depois, baixava aqui, tinha mais 2, uma aqui e outra aqui. E uma se juntou à outra? Não, elas ficaram... Ficaram posicionadas, paradas. Ficaram separadas, uma aqui... Aí outra aqui e outra aqui, assim. Bem mais forte do que o comum. É uma luz muito forte. Sim, você pode ter visto... Mas ela não se mexia. Sim, às vezes, existem casos que a gente vê fotografias, até filmagens de OVNI, que simplesmente é uma luz que está fixa, fora do padrão. Eram 3. Para a gente ter a certeza absoluta de que não era, por exemplo, à noite, pode ser, por exemplo, um planeta, como teve agora Júpiter e Vênus, aí que teve um bafafá danado, aí, a conjunção que um monte de gente filmou OVNI, que na verdade eram planetas. Para a gente ter uma certeza absoluta, de que, pelo menos para eliminar a hipótese que não foi um evento celeste, a gente pode simular o céu daquela noite que você estava para a gente ver se realmente não foi. Mas pode sim, pode ter sido um trio de OVNIs ali, sim. Então, será que eu vi? Pode ser que sim. Se você quiser depois me passar o dia e a hora, nossa, eu consigo. faz uns 200 anos já. Não vou conseguir lembrar. Não tem uma foto do dia? Se você tiver uma foto do dia, para mim já é o suficiente, porque a gente vai lembrar a data. E eu consigo simular o céu naquela noite. Ai, não vou ter. Faz bastante tempo. Eu estava na outra emissora ainda. Fui fazer lá o quê? O caminhão do Faustão. Faz tempo, hein? Faz tempo, olha só. Você que procura, de certo encontrará. Encontrará sim aquele que te faz procurar. Quando a gente olha para o mistério também olha para a gente. Física quântica pura. Era uma coisa diferente. Era uma coisa que, assim, helicóptero não era, porque meia-noite não voa. Avião não fica parado daquele jeito. Exatamente. A gente foi, né? Tem mais uma pergunta aí? Deixa eu ver. Põe para cá, meu amor. OVNIs em São Bernardo. Em São Bernardo do Campo. Tem uma foto, né? Vamos colocar a foto para ele narrar a foto para a gente, Camilinha? Isso foi em São Bernardo, põe só né? a foto anterior um pouquinho. Tem uma outra foto do OVNI. Então, essa foto foi tirada pelo Edson Boaventura Júnior, que ele já você conhece o Edson, ele. Dia 2/9 agora, semana passada. Pois é, olha só, ele pelo Edson, né? Exatamente. Essa foto é inédita, ninguém ainda viu essa foto, tá? Ele estava andando em São Bernardo e ele viu o objeto que estava no céu. E assim, você vendo na foto, você não vê muita coisa, você vê só aquela manchinha ali em cima. E esse objeto fez um L e subiu para o céu em altíssima velocidade, desapareceu. Agora, põe o zoom para você ver o formato do objeto.
E aí que a gente fala... Com zoom dá para ver que esse é o objeto? Esse era o objeto. Aí você fala, é um drone? A princípio, eu não estou vendo posição de hélices, suporte de hélices. Era um balão? Não, porque subiu em alta velocidade. É um avião? Não, porque não tem formato de avião. É um helicóptero? Você começa a descartar. E o mais interessante, além do formato discoide dele, meio ovalado, é que ele subiu em direção ao céu muito rapidamente. E é exatamente... Eu já vi um objeto desse em São Bernardo, em 1998, que era exatamente igual, só não tinha essa mancha preta embaixo em forma de pirâmide ali. Não tinha isso, mas ele era exatamente igual e subiu da mesma forma em alta velocidade, desaparecendo no céu. Um vídeo que eu vou te mandar em Santo André, em cima lá da Petroquímica, com um OVNI que saiu inclusive na UFO Magazine, porque a pessoa da revista... Drone foi descartada a hipótese. Então, a gente vai combinar de ir até a região ali para ver se tem uma área que o pessoal até trabalha com drone ali, para a gente tentar conversar se eles conhecem algum. Até o momento a gente não conseguiu achar nenhum drone que consegue subir tão alto e tão rápido e desaparecer como esse desapareceu. Porque ele não voltou. O drone estranho, você sobe, né, e né? Desce. É estranho. Foi bem estranho mesmo. E também não pode afirmar, é um OVNI, quer dizer, a gente deixa a gente tonta também, né? Não é isso, não é aquilo, não é aquilo. As evidências levam eu vou dizer assim, a minha opinião pessoal, eu estou ali no 99% de chance de ser um objeto voador não identificado de origem extraterrestre. Opinião pessoal minha. Origem terrestre? Extraterrestre. Opinião pessoal do Joseph. Tá? Entendi. Posso provar que é um extraterrestre? Não, porque não tem a plaquinha dele dizendo assim, né? Sou de Vênus. Mas fora isso. Mas a minha opinião pessoal é essa, porque Agora, Joseph, por que eles fogem, hein? Porque para mim, sabe, quando você vê zoom... Eu sempre faço o exercício de empatia como se fosse um cientista. Quando você vai analisar uma cultura ou uma comunidade que tem a cultura própria, você tenta não invadir e não causar impacto. Do mesmo jeito que a gente vai hoje, as tribos indígenas estão isoladas, quem que vai? Tem uma tribo separada ali, quem que vai? É um carinha da FUNAI que vai lá porque não pode ter o contato com a civilização. Então, sabe a política da menor interferência possível? Então, ele vem, faz a análise que está fazendo, vai embora. Por quê? Porque ele tem que interagir o menos possível. A história mostra para a gente, a cultura de maior nível tecnológico sempre, indiscutivelmente, sobrepõe a de menor nível tecnológico. Isso aconteceu quando conquistaram a América, isso do norte, do sul, todos a Austrália. Então, aonde existe uma civilização de tecnologia superior chegando, a de nível inferior, invariavelmente, ela é absorvida. Então, será que hoje a gente sabe disso, hoje a gente não faz isso com os índios. Será que eles também não têm essa consciência e evitam estragar a nossa cultura como um planeta? Não como região, mas como planeta? Pode ser que sim, porque o impacto seria incomensurável. Não dá para descrever o impacto que seria isso no planeta. Eu acho que, inclusive, a série que mais me mostrou isso, o impacto que seria isso, é a série V, que nem é uma série muito antiga, chamava V. Aquela série... Exatamente, e ela mostra muito o impacto que seria esse momento, como que muda toda a relação do planeta comercial, política, muda, o planeta simplesmente mudaria, e talvez é isso que eles estão evitando fazer, esse impacto. Entendi. É o que eu penso. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Mariana Eiras, lá do Tatuapé. A Mariana diz assim, hoje vê-se claramente que alguns ufólogos tencionam fazer da ufologia uma nova religião, uma nova seita. Qual o seu ponto de vista? Isso é verdade e isso é muito triste. Por a ufologia trabalhar com algo de certa forma intangível, porque é o que eu te falei, a gente fala, eu termino como com você, Lucimara. É um OVNI, eu não sei o que é, eu não sei. As pessoas acabam levando isso como uma nova religião. Por quê? A pessoa ela quer acreditar em alguma coisa. Então, ela pega aquela crença que ela já tem arraizada e transforma eu vou dar um exemplo cristão, porque é um exemplo que eu acho que é mais comum para a população. O Jesus dela virou Astarcheran, o São Miguel vira o Arcanjo Miguel da Federação Intergaláctica, não sei das quantas. Então, na verdade, acaba se fazendo isso. E o que acontece? Infelizmente, muitos ufólogos veem aí um filão financeiro. Porque quando você fala de crença, as pessoas, para sustentar a crença pessoal, ela põe o dinheiro que ela precisar. É por isso que você vê
Você, assim, eu vou falar porque eu estou dentro do negócio. Você vê um evento místico que custa R$350 o ingresso lotar e um evento científico que é de graça ter, sei lá, 100 pessoas explodindo quando tem 30. Então, você não acha que as pessoas assumindo, que os governos todos assumindo, se bem que a maioria deles já assumiram, né? Evitaria esse tipo de coisa ou não? Esse tipo de eu acho que fazer da pioraria. ufologia uma religião? Então, eu acho que, inclusive, a questão da comprovação do fenômeno UFO vai mexer diretamente com as religiões. Então, eu acho que eles, inclusive, temem, né? Tanto que a Igreja Católica está preparando uma coisa meio lenta, dizendo que eles vão ser abençoados, porque eles têm que perder o poder. Quem sabe quem são esses seres e o que eles vão vir fazer aqui? O Papa Francisco já deu a dica, né? Deu a dica. E ele vai durar pouco tempo, ele mesmo disse isso, né? Por conta de algumas revelações que ele está fazendo. Agora, na opinião de você, Deus é extraterrestre? Eu posso dizer que, por definição da palavra, sim. Porque se Deus não nasceu na Terra, ele é um extraterrestre. Por definição da palavra, sim. E Jesus? Eu acredito. Se ele é filho de Deus, se Deus nasceu na Terra e foi uma mistura, um híbrido, ele também eu acho que se fosse partir para esse caminho, se a gente for enganar, não, se for, vamos lá, se for partir para esse caminho, tecnicamente Jesus é terrestre, porque ele nasceu na Terra. A parte espiritual dele não tem nada a ver com... A gente está falando da parte física. Se ele nasceu de Maria na Terra, tecnicamente ele é um terrestre. Mas ele dizia, meu reino não é desse mundo. Exato, a gente está na parte espiritual. O que é híbrido, Ângela? Híbrido é uma mistura de duas raças, né? Pode misturar... Temos aí a ovelha Dolly, por exemplo, aqui na Terra, que é um híbrido de uma ovelha. Mas pode se misturar seres humanos, o DNA de um ser humano, com o DNA desses seres. Isso eu não duvido, eu acho que nós estamos num campo de possibilidades. Isso existe aqui? Já existe esse tipo de híbrido aqui no Brasil? Já existe? Híbrido animal, sim, mas híbrido extraterrestre eu nunca conversei com um pessoalmente, mas eu acho que no campo das possibilidades deve existir. Eu não conheço animais híbridos na parte da biologia, mas na parte de plantas, sim. Existem plantas híbridas que eles juntam... ela é um clone, mas não sei se ela não tem duas espécies. Mas plantas, eles conseguem misturar as espécies e transformar plantas híbridas. Então, uma questão de hibridez, quem relatou foi o Eric von Däniken, né? Dizendo que foi encontrado em Saqqara vários seres metamórficos, né? Sim, eu lembro de ter lido sobre isso também. Com dois pares de DNA, ou seja, as duas hélices, né? Sim. A deusa Ísis, o ser alado, foi encontrado o esqueleto, foi encontrado o centauro, também foi encontrado. Então, são seres mistos. Então, Joseph, no seu ponto de vista, o que pode mudar se esses arquivos secretos forem abertos ao público? Olha, eu acho que se viessem ao público de forma a mostrar o fenômeno de forma científica e explicar claramente que não há uma natureza espiritual no que está sendo estudado. Por que eu falo de não haver uma natureza espiritual? Porque o que é detectado por radar não é espírito, é físico. Então, assim, a gente está falando de coisas físicas. Coisas palpáveis. Eu acho que isso ajudaria muito tanto para nós, população, a entender que nós não estamos sozinhos no universo, como também para o governo, que eu acho que ele teria mais relatos sobre o negócio. Só que é sempre uma faca de dois gumes, porque tenta entender a situação, que a gente falou de religião agora há pouco aqui. Para uma religião, isso é aceitável. Para outra, isso é coisa do demônio. Então, para aquela massa de pessoas, estão assumindo que o mundo está acabando. Então, assim, é uma linha muito tênue entre podemos fazer e não podemos. Eu acho que, no final das contas, com um pouco de tempo, ou muito tempo, seria benéfico. Mas a hora você não acha que tem que chegar um momento que você só dane-se ali e ali, mas o barato é esse? Eu acho que deveria ser assim. É essa? Eu acho, minha opinião, que deveria ser assim. A realidade é essa. Vai rolar um bafafá, um auê danado. Mas o negócio vai, com o tempo, iria se acalmando e se organizando. Só que eu acho que eu estou para ver o governo que está para comprar uma briga dessa com a população. Escuta, você sabe que a Ângela já viu, né? Com certeza. Eu já vi, dei filmagem, inclusive vou mandar para ele. Conta para gente, Ângela, que muita gente não ouviu o seu relato. Conta para gente. Da abdução, você quer saber? Hã? Da abdução ou ver os... O que você viu, os ETs e da abdução também. Já vi, infelizmente morri de medo, porque são coisas muito diferentes. E
está habituado a ver coisas diferentes. Eles são muito diferentes. Então, quando eu vejo as pessoas, eu quero ser abduzido, vai ser um barato, a gente não está preparado nem para absorver as nossas próprias diferenças. Quanto mais um ser cabeçudo, meio acinzentado, com pele gelada. Dá muito medo. A Gilda Moura fez, que é uma das grandes psicólogas do meio, eu fui tratado, eu quase pirei com essa história. A coisa não é brincadeira. Então, quando hoje eu ouço as pessoas falando, eu fui abduzido, foi legal, falei com fulano, eu acho um pouco estranho, porque... Aí concordo. Sabe? Dói ser abduzido? Dói psiquicamente, porque você perde o controle, você não tem controle sobre a situação. Mas eles não te deixam num estado de torpor, assim, para que Nem você sempre. relaxe? Nem sempre. Tem muitos casos de relatos que são muito traumáticos para as pessoas. No início, para mim, foi Muito. Foi difícil. Eu tive que fazer tratamento psicológico por 2, 3 anos. Eu tinha muito medo de ficar sozinho em casa, porque acontecia de eu ver à noite na minha casa. Não queria mais ficar na minha casa. Não acredito. Mas nas coisas que eu leio, por exemplo, quando eles chegam, eles controlam o seu corpo e a sua mente, né? Até para conversar, você não responde, você não fala. É uma conversa telepática, né? São várias situações. João 23. O universal é o pensamento. Esses seres, eles estão num nível muito diferente da gente. Então, compreender também, o que o Joseph falou, é uma realidade, compreender o que eles querem de nós. Qual é a proposta, ninguém vai saber. Mas alguma coisa real ocorre na questão de abdução. Porque as pessoas desenvolvem síndrome do pânico, que foi o meu caso. Sim. Porque você está de frente com uma situação extremamente nova que você nunca nem imaginou que existisse. Na verdade, o seu cérebro não consegue nem interpretar aquilo, né? O trauma é muito grande. O seu cérebro... Tenta imaginar que, de repente, você acorda, tem um monte de ser que você achava que era de mentira. Por mais que você acreditasse na situação, você nunca imagina que isso vai acontecer com você. E, de repente, o cara está lá colocando um negócio na sua barriga ou mexendo na sua orelha e você sentindo dor. E acho que, assim, para o seu cérebro assimilar isso, deve ser um trauma muito grande. Isso entra aquilo que você falou, né? Para quem está fazendo a experiência, é benéfico. Exatamente. Está sendo experimentado. Exatamente. Esses animais que estão em laboratório, eles não têm controle nenhum da situação. Quem tem controle é quem está fazendo. Exatamente, quem está fazendo. Aí você se assusta com as raças pela aparência? Não, você não sabe o que está. Primeiro, assim, eu, no meu caso, na época, eu não tinha nada a ver com ufologia. Minha visão não era nem religiosa, nunca fui uma pessoa religiosa. Para mim foi uma coisa totalmente inédita. Você entra numa quebra de paradigmas sem você ter sustentabilidade, entendeu? Então, a tua cabeça não aguenta. Realmente você pira, você fala, pô, eu preciso de um psiquiatra, porque a coisa parece... Quer ver? Não precisa ir muito longe, Lucimar. Imagina que hoje você vai dar para sua casa e você vai dormir. E, de repente, você acorda numa mesa cirúrgica com um médico terrestre. Como é que você ia ficar? Você está vendo que é um médico humano. Você acorda lá, o cara está abrindo sua barriga. Como é que você vai se sentir? Você vai pirar. Não, você vai ficar louco. O que eu estou fazendo aqui? Que, meu Deus do céu, me salva. E a gente está falando de um terrestre. Imagina se você vê um ser com uma compleição diferente da nossa. É que a gente viaja, né? Eu, por exemplo, eu viajo. Eu quero ver, mas eu quero ver assim, como no filme. Eu quero ver ali, né? Aquele ETzinho bonzinho, que vai conversar. Andar de bicicleta. Vou andar de bicicleta. Eu imagino assim, né? Por isso que eu sou louca para ver, né? Porque eu imagino assim. A inspiração do meio ufológico é tão grande que as pessoas falam, é o meu ET, como se fosse uma Sim. Exatamente. Sabe? Inclusive, Centro dos Espíritos, eles incorporam até ET, né? Exato. Deixa pra lá que esse tipo de coisa dá até vergonha de falar. Por que eles têm mania de colocar chip na gente? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que eu coloco um negócio na orelha da vaca? Ou do cachorro, né, ou um chip nas costas do meu cachorrinho, que a gente foi no veterinário e colocaram um chip nas costas do meu cachorro? Bom, no cachorro é para saber onde ele está, se alguém roubar, né? Aí, será que eles não estão... Imagina que a gente tem que sair daquele momento que a gente tem que esquecer que a gente pode não ser o topo da cadeia alimentar. Então, a gente pode estar um ou 2 ou 10 níveis mais abaixo. Se, de repente, alguém chega lá e fala assim, olha, tá vendo ali? Vamos ver como é que são os hábitos daquele ali. Escolhi aquele ali. Pega ele. Bota o chipzinho dele, vamos seguir ele para ver como é que são os hábitos dele. Estou estudando ele. Todo dia de manhã ele acorda às 6 horas da manhã, enrola meia hora para sair da cama, vai tomar banho, aí demora, pega o carro, vai até lá na Aricanduva. Vê tudo? Não sei. Até na hora que... Não sei. Também? Não sei, entendeu? Sabe? Vai saber. Ixi, que coisa. Mas, entendeu? Para que eles colocam o chip? A pergunta é por que a gente coloca o chip nos bichos? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acredito que seja a mesma coisa.
Ou a gente diz que por aqui mesmo, a gente tem, muitas vezes, a gente está vendo eles e não sabe que eles são eles. Isso é verdade? Eu penso que sim. O próprio governo chinês diz que eles estão entre nós. Ele diz que estão entre nós. Então, se estão entre nós, alguns devem parecer bastante conosco. Eu consigo ver olhando ou eu não consigo? Você está tendo contato com o ET, nem sabe. Aí não dá para saber. Você está olhando, às vezes o Joseph é um ET. Nem todos são que nem aquele ETzinho, então, que anda de bicicleta. Né? Sim. Tem algumas descrições são humanoides. Na ufologia, qual foi o caso mais intrigante que aconteceu com você? Que eu pesquisei. Olha, para mim, eu não consigo ver algo mais intrigante e mais contundente do que a Noite Oficial dos OVNIs. Foi aí. A minha opinião, porque a gente tem... são 14 fitas de áudio com todos os pilotos falando, torre de comando, major dando ordem, documentação, os relatórios. É um agrupamento de informações e evidências que não deixam dúvida de que o fenômeno OVNI é real, é físico e a gente não tem controle sobre eles. Eu acho que é isso. É isso, minha galera do bem. E a gente chegou no final do nosso programa, passa rápido, né? Mas daqui a 15 dias a gente volta a falar dos ETs, com mais informações. Ó, Lucimar, eu trouxe para você aqui um DVD com a cópia do inquérito policial militar do caso Varginha. São as 300, quase 400 páginas coloridas do caso Varginha. Esse é documentação oficial que eu consegui de forma legal. E você vai poder ver como foi a manobra do Exército para acobertar o caso Varginha e transformar a história do ET de Varginha no mudinho da cidade. Nossa, adorei. Eu ganhei uns documentos outro dia da Ângela, do Edson. Do Boaventura. Ele me trouxe, nossa, muito legal. Eu guardo com o maior carinho ali, as 7 chaves. A Lucimar é inovadora na questão de apresentar sobre OVNIs, né? Verdade. E todas as ocorrências que tiver, né? Sim. Obrigada, José. Eu que agradeço a oportunidade. Presença, viu? Foi muito bom. E eu também voltar para conversar mais sobre isso. Você vê que não dá tempo, né? Sim, não, esse assunto rende muito. E Lucimar, se você me permitir, só queria pedir para o pessoal, se tiver relatos, se quiser conhecer um pouco mais do assunto, acesse o nosso site, é o www.portalburn.com.br, ou no YouTube, se você colocar na pesquisa do YouTube, colocar Portal Burn, você vai achar o nosso canal, tem palestras, tem vídeos, tem entrevistas com pessoas que tiveram com algum tipo de contato, é bem legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pascoal, obrigada, minha santa. Estaremos juntas logo mais, né? Obrigada, sim, pela presença. Galera, e você não esqueça, tá? Qualquer dúvida, demaistv.com.br. Me siga no Instagram, @LucimarnaParis. E o nosso programa vai estar no YouTube também, lá no meu canal, tá bom? Beijo e até terça, às 13 horas, aqui na demaistv.com.br, ao vivo.